Viu, se postado. Bom dia, terceiro ano A. Bom dia. Nós estamos iniciando agora, né, o terceiro bimestre, as matérias já do terceiro bimestre. Começamos já de semana passada em algumas e vamos dar o prosseguimento, tá bem? Vamos lá. Abram o livro de vocês, livro de história, página. Vamos lá, livro de história, tá? Página 81. Vamos acompanhar com a Pro? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros, tá? Leiam junto com a Pro. Vamos lá. O Brasil originalmente é dos indígenas. Por quê? Quando os portugueses vieram para cá, quem que estavam aqui? Os indígenas, os índios já estavam aqui, né? Então, de quem pertence o Brasil? Dos índios, é claro, né? Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente é quase, tá? Entre 4 e 5 milhões de nativos. Nativos por quê? Foram as pessoas, os índios que nasceram aqui. Quando você fala a palavra nativo, significa aquele que nasceu naquela região, naquela terra, tá? Por exemplo, a gente fala, a minha língua portuguesa é nativa, porque é de nascença. Eu nasci, foi a língua que eu conheci desde pequenininho, desde que eu me entendi de gente, tá bem? Vamos lá. Ó, observem esse desenho. Tá? O que nós estamos vendo aqui? Os portugueses, a cena dos portugueses em 1500 chegando ao Brasil e encontrando vários índios, tá? Vamos lá. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existiam povos com a sua organização social, suas crenças e os seus costumes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas, que é exatamente o que essa cena está mostrando. Atualmente, os dois povos se estranharam muito, eram muito diferentes, né? Primeiro pelas roupas, né, gente? Né? Chega o português, né, com um monte de roupa, né? Parece que tá agasalhado, preparado para o inverno, até chapéu tem, né? Aquelas meias, é uma meia que era em cima de uma calça, aí por cima uma meia, um sapato todo fechado, de couro ou de veludo, né? Aí se confrontam com índios totalmente sem nada, né? Bem à vontade, do jeito que vieram ao mundo, né? Eles realmente tinham que se estranhar muito, né? Então o primeiro impacto foi muito forte, pois as suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, hoje, nós sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil antes de 1500, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Gente, Pero Vaz de Caminha, ele era como se fosse um professor ali de português, né, que estava ali junto no navio, dentro do navio, e o papel dele era escrever cartas. Ele era como se fosse um secretário professor, tá? Ele era a pessoa encarregada pelos reis de Portugal para fazer as cartas e passar todas as notícias, tá? Então ele tudo que ele via, ele escrevia. Tá? Isso é muito importante porque foi através dele que nós obtivemos os registros de tudo o que aconteceu, não somente durante a embarcação, mas principalmente na chegada ao Brasil. Tá bem? Então, o nome dele era Pero Vaz de Caminha e ele era um escrivão. Hoje existem os escrivãos, tá? O escrivão, por exemplo, numa delegacia, é aquela pessoa que redige, que escreve, que datilografa tudo que a gente fala, tá? Quando você vai fazer uma denúncia, uma delegacia, por exemplo, o escrivão, ele é aquela pessoa que fica ali na máquina de escrever ou no computador, escrevendo, na medida que você fala, tudo que você está falando, para que ele possa conseguir, no final, o BO, né? O boletim de ocorrência, ou fazer o registro ali daquela denúncia, tá bem? Então, o escrivão da expedição era Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da expedição dos primeiros.
dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além de escritos feitos pelos jesuítas posteriormente. Então, depois, também vários jesuítas, não só o padre Anchieta, que foi muito conhecido, né, o mais conhecido de todos, mas outros jesuítas escreveram muitas cartas, fizeram muitos relatórios para os reis. Então, tudo que eles faziam, né, como professor hoje, né? Tudo que nós fazemos com vocês, a gente gera um relatório, a gente passa para o coordenador, a gente passa para o diretor da escola. Os jesuítas faziam a mesma coisa. Todo o desenvolvimento e ensino da língua e tudo, né? Eles faziam cartas e mandavam para os reis, para que os reis tivessem ideia de tudo que estava acontecendo. Principalmente em relação ao ensino da língua portuguesa e também o ensino, até porque o povo aqui falava Guarani, né? Eles não falavam português, falavam Guarani, na sua maioria. Então, o ensino da língua portuguesa, como o ensino dos costumes, o ensino de usos, costumes, de comportamento, religião, né? Eles eram católicos, predominantemente católicos, né? Aqui não, aqui eles tinham outras religiões, né? Então eles trouxeram o catolicismo. Então eles tinham que prestar conta de tudo que eles estavam ensinando. As cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam um corpo com uma tinta encontrada na natureza. Normalmente é o urucum. Sabe o que é o urucum? Urucum é o coloral que deixa a comida da mamãe vermelhinha, que a mãe coloca no frango, na carne, é o urucum. Tá? É muito comum eles pintarem com urucum. Só que fica bem vermelho, tá? O urucum não é diferente do coloral. O coloral, ele é menos vermelho que o urucum natural, porque ele é misturado com fubá. Então, o fubá, ele acaba engrossando um pouco, tirando um pouco da cor. Tá? O índio, ele usa o urucum natural, socado, né? O urucum tirado ali, socado, né? E depois eles misturavam com água e passavam na pele e ficava mais resistente também, tá? Então vamos lá. Eles pintavam então um corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta do urucum, conforme a Pro falou, tá? E quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada, tá? Vermelho. Gente, é muito vermelho, vermelho bem forte mesmo. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique, são líderes diferentes. O pajé é o sacerdote e curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região, como se fosse o médico deles, né? E o cacique é o chefe, que organiza e orienta os indígenas. É como se fosse um diretor, um coordenador, o administrador deles. Todos vivem juntos em aldeias, compostas por habitações rústicas e chamadas ocas. As casas eram ocas, isso a gente já sabia. Várias aldeias em conjunto formam uma tribo, tá? Então, várias aldeias formam a tribo. Isto é, pertencem à mesma etnia. Etnia é a mesma raça, lógico, é a raça indígena. Tá bem? Legal, né? Muito bom a gente conhecer mais um pouquinho de como que foi essa descoberta, né? Que não era uma descoberta, porque afinal de contas os indígenas já estavam aqui. Então, façam exercício da página 82, página 83, página 84, tá muito fácil. Vocês vão conseguir fazer até sem consulta, eu tenho certeza disso. Tá bem? Depois vocês tirem foto e mandem no Clipe Escola para a professora corrigir, tá bem? Beijos, até a próxima aula de história.